Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, 22 de outubro de 2020. Então, a gente, pela data, nós estamos vendo que termina já o nosso mês de outubro, não é isso? Então, a nossa aula hoje vai ser de história. Aula de história. O que vamos falar na aula de história? Nós iremos falar sobre família. A gente começou a falar na outra aula, na aula passada. Hoje também vamos falar novamente de família, agora de culturas diferentes. Mas antes, vamos fazer a nossa oração e vamos agradecer a Deus por mais um dia, não é isso? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa estar conosco durante todo o dia de hoje, cuidando, nos protegendo para que nada de mal aconteça. Obrigado, ó Pai, pelo alimento que tu colocas na nossa mesa. Obrigado, ó Deus, por tu ser misericordioso conosco. Tu sabemos que nós somos pecadores. Nós somos falhos, Senhor, necessitamos do Teu perdão todos os dias, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Olha pelos que não têm um teto, olha pelos que não têm o que comer, olha pelos que estão sofrendo dores, Senhor, e olha pelos também que perdeu o seu ente querido. Dá conforto a cada uma dessas pessoas, ó Deus. Esteja com ele, confortando, e que eles possam perceber e possam sentir que existe um Deus que cuida de todos nós e que sempre quer o melhor para a gente. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amores, a nossa aula de história hoje iremos falar sobre família, né? Que família? Então, família que viveu sempre no Brasil. Então, vamos falar da família daqui do nosso país. Antes do nosso país ser descoberto, já existia gente morando nele, né? Que eram os indígenas. Então, já existia aquelas famílias. Então, aqueles homens que saíam para caçar, as mulheres sempre ficavam em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos alimentos. Então, isso veio desde aquela época, né? Então, hoje também, a maioria das mulheres ficam em casa, o homem sai para trabalhar para ganhar o seu sustento da família, né? Para alimentar a sua família. Algumas mulheres trabalham fora, mas ainda existem várias mulheres que estão em casa cuidando da sua família enquanto o seu marido sai para trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês no livro da página 299, página 299, diz assim, falando da família, certo? Ele vai falar assim, olha só. Muito antes do nosso país se chamar Brasil, muitas famílias já viviam aqui, eram os indígenas, realmente. No Brasil há muitas comunidades indígenas, uma diferente da outra, é verdade. Em diversas dessas comunidades, a organização familiar é semelhante, então ela se parece muito com a organização de hoje, da família de hoje, né? As mulheres são responsáveis pelo preparo de alimento, como eu já falei, pelos cuidados com as crianças e pela fabricação de utensílios. Os homens são responsáveis por providenciar alimentos, construir moradias e proteger a comunidade. Então, não é muito diferente de hoje, né? Aqui está falando de uma comunidade indígena. E hoje, a maioria das mulheres também fica em casa cuidando dos seus filhos, enquanto o homem sai para trabalhar para trazer o sustento para a sua família. E as crianças têm o dever de aprender com os mais velhos as tarefas do dia a dia. Então, como as crianças também têm o dever de aprender, né, com seus professores, com os mais velhos, os valores do dia a dia, o que pode, respeitar o mais velho, respeitar as pessoas, ser atencioso, pedir desculpa quando erra, né? Então, isso são valores que também a gente vai aprendendo, vai ensinando a criança no dia a dia, certo? Como eles fazem também. Aí aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. 4
fotografias diferentes. Aqui na primeira tem família Tupinambá, Santarém, no Pará. A segunda, indígenas guaranis constroem moradia para leiros de palhas, né? Que são de São Paulo. Aqui nessa outra aqui, ó, mulheres calapalo preparam mingau, querência, Mato Grosso. Aqui, nessa daqui, idosos contam história para criança de sua aldeia, Pariqueira, São Paulo. Então, hoje também tem muita gente que ainda fica contando história, né? A sua mamãe, o seu papai fica contando história do que aconteceu quando eles eram criança e até uma história mesmo que não aconteceu com eles, mas que eles conhecem muita história. Então, isso ainda acontece muito hoje com a família da atualidade, certo? Aí agora nós iremos para a página 300. Página 300. Essa página 299 é para vocês lerem e ver que existem formas diferentes da comunidade dos indígenas, né? Forma diferente de trabalho, de como eles conseguem administrar suas famílias, certo? Aí na página 300 tem assim: em outras comunidades, os adultos trabalham fora para garantir o bem-estar da família. As crianças aprendem com os mais velhos e também frequentam a escola. Então tem comunidade, né, que o pai sai para trabalhar, né, para garantir o bem-estar da família, e as crianças com os mais velhos aprendem e também elas frequentam a escola. Já é diferenciado daqueles que vivem lá na aldeia mesmo. Então aqui eles já vão para uma escola, ó. Então tem essa foto aqui, eles frequentando a escola, aluno em escola indígena de São Paulo, de Olivença, Amazonas. E aqui a criança recebendo a vacina contra o sarampo. Então eles já sabem que precisa da vacina para que o seu filho não venha ter sarampo, não venha ter cachumba e outros tipos de doença, né? Então, essa consciência eles já conseguiram perceber que precisam disso. Então, já não é mais como antigamente, que eles não tinham essa consciência. Hoje, alguns já têm, já procuram o posto de vacinação para vacinar os seus filhos, como também levar os seus filhos para a escola para aprender a ler e a escrever. Aí embaixo tem a atividade. Então, aqui, ó, é uma atividade bem básica que vocês têm que fazer. Aí tem: assinale as imagens que mostram hábitos de origem indígena que fazem parte do seu dia a dia. Então, você vai olhar, tem 4 fotos, olha só. Você vai olhar aqui e vai ver qual é a imagem que mais se parece com o seu dia a dia. Aqui tem uma mulher fazendo artesanato, aqui tem uma criança dormindo na rede, aqui tem as crianças jogando peteca e aqui comendo mandioca. Qual dessas fotos aqui se parece com o dia a dia de vocês? Então aí você vai marcar o X, certo? Porque tá falando do dia a dia da família. Hoje ninguém mais dorme em rede, né? A gente deita numa rede para descansar, só para tirar um cochilo, mas para dizer que a rede ela foi feita para dormir, hoje em dia é difícil. Hoje ninguém mais consegue dormir numa rede. Então, fazer artesanato com as plantas, vocês conseguem? Vocês fazem isso em casa? Se fizerem, você marca o X. Comer mandioca, descascar mandioca, o pessoal no interior sempre está descascando a mandioca, às vezes para fazer farinha, né? Isso aqui a gente não tem, né? E as crianças jogando peteca, um com o outro. Então, também se vocês fazem isso em casa, com os coleguinhas de vocês, vocês marcam um X, certo? Como a gente está falando de família, né? Que desde o início da Bíblia, quando Deus fez Adão, né, e Eva, ele disse que fez Eva para que Adão não ficasse só, crescer e multiplicar a terra. Então daí começou a multiplicação da nação, né, das famílias. Então a importância que a família tem na sociedade, né?
Aí eu coloquei um versículo para vocês, Salmo 78, versículo 4, que diz assim: Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, tá falando aqui que não contamos a geração, as pessoas, né? Porque ela vai vindo, vai vindo, vai vindo. Então, quando Deus disse crescer e multiplicar, ele já sabia a importância que a família ia ter na sociedade e para Deus. Então, a família, ela é a base de tudo, a importância de tudo na vida de uma criança. Então, quando os seus pais, ele dá a base para você, que fala que Deus deixou a natureza, esse mundo lindo, para a gente cuidar dele. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que cuidar do que Deus deixou e também ser obediente aos nossos pais, né? Porque a nossa família tem essa importância. Quando a gente desobedece, a gente também tem as consequências. Então, vamos falar e vamos entender a importância da nossa família, o que ela traz de importante para nós, né? Então, na Bíblia já vem desde o início, quando Deus fez Adão e Eva, crescer e multiplicar a terra. Então, os filhos são bênção que Deus deixou como uma herança, né? Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Eles também vê a importância da família deles, mesmo eles sendo indígenas, mas eles sabem da importância, então eles sabem que tem que cuidar da família, certo? Então vamos cuidar da nossa família e vamos também ser aquele filho obediente para ajudar os nossos pais a cuidar de vocês, certo, meus amores? Então essa é a nossa aula de hoje, de história, com essas páginas aqui do livro 299 e 300. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos um bom dia. Tchau!